Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio, agora e sempre. Bem, um outro benefício dessa doutrina do Opus Operatum é com relação a esse aspecto que a gente fala que a liturgia é uma prefiguração da liturgia celeste. Não é símbolo simplesmente, não é que não tem nada a ver com a realidade, senão que graças à doutrina do ex opere operato, realmente a vida celeste está presente na ação litúrgica terrestre. Da mesma maneira que uma árvore está já presente na semente, ou que um adulto está já presente na criança. Entende? No sentido de que, sim, na vida eterna, essa vida está plenamente atuante e clara e manifesta, mas aqui essa mesma vida sobrenatural está envolta no véu dos sinais. Então, dá objetividade para essa realidade da comunhão da igreja triunfante, padecente e militante. E não são símbolos, não é metáfora, entende? Realmente, a vida dos bem-aventurados, a glória eterna, a vida eterna, está presente no tempo, ainda que não com aquela plenitude, aquele esplendor que ela tem por si mesma. Mais ou menos como Cristo transfigurou-se no Tabor, mas não é que eram dois Cristos, um transfigurado, um glorioso e outro, senão que era o mesmo envolto, oculto, digamos, na humildade da humanidade, da condição terrena, humana, que deixou transparecer, digamos, aquilo que já havia ali. Entendem? Tudo isso dá uma objetividade totalmente distinta aos fatos religiosos. Outra coisa, torna-se presente, graças ao Opus Operatum, não só, também, melhor dito, também as ações históricas de Nosso Senhor Jesus Cristo lá no passado. Jesus Cristo foi batizado. Tudo que Cristo fez, que foi salvífico. Graças à doutrina do ex operato, essas ações, elas realmente se presentificam, são atuais. Como a gente vai ver como isso se dá. E é necessário fazer algumas distinções para entender isso. Mas, sei lá, Cristo foi batizado no Rio Jordão, São João. Foi batizado para a nossa salvação. Cristo ressuscitou o terceiro dia. Ressuscitou para a nossa salvação. Foi crucificado. Todas essas coisas que Cristo fez e padeceu para a nossa salvação, elas estão realmente, se fazem realmente atuantes e presentes aqui e agora, especialmente através da liturgia. Não de maneira simbólica, metafórica, mas de maneira real. Mas vamos lá, para entender isso, a gente tem que, em primeiro lugar, distinguir na ação de Cristo, em toda a ação histórica que Cristo realizou, dois elementos. Tem dois elementos em toda a ação que Cristo realizou. Dois aspectos nessa ação. Primeiro, é o elemento de natureza sucessiva, que são as ações mesmas que Cristo realizou em sua individualidade numérica, que passaram, portanto, como o passar do ato. Por exemplo, vocês hoje tomaram café, é verdade? Nessa ação de tomar café que vocês realizaram, existe um aspecto sucessivo. Vocês foram uma mordida do pão, depois outra mordida do pão, depois um gole de café, certo? O que vocês chamam de tomar café é tudo isso, essa cadeia de ações que vocês foram realizando, sucessivas. Tá claro? E o café acabou quando vocês se levantaram da mesa. Já não comem mais. Acabou o café aí. Certo? E depois do café vieram as aulas. As ações vão se sucedendo umas às outras. E a gente dá uma unidade, a gente chama de café, algo que na verdade são várias ações. Várias mastigadas,
vários goles, certo? Tudo isso, a gente dá uma unidade para isso, chamando que foi a ação de tomar café. Cristo realizou ações dessa mesma maneira. Por exemplo, a paixão de Cristo, primeiro Cristo foi ao cenáculo, depois foi ao horto, depois foi à casa de Anás e Caifás, uma coisa depois da outra, certo? Ações, a flagelação, a 20ª flagelada que ele tomou, só foi antecedida por 19 e foi sucedida por outras. Tem um aspecto sucessivo, temporal, da maneira que a paixão de Cristo acabou quando todo esse sofrimento acabou. E não dá para, é metafisicamente impossível que esse aspecto seja renovado. Por que é impossível? Porque a individualização dessas ações, ou seja, para que você possa se referir à paixão de Cristo como um evento, um dos elementos que distingue isso é o tempo. Me adiantei bastante, mas é o tempo um dos elementos que individualiza isso. Então, por exemplo, o café que você tomou hoje, você pode ter comido o mesmo tipo de alimento, mas um foi o café de hoje, outro foi o café de ontem. É verdade, era distinto o café, a materialidade do café. Você já não existe mais, já foi digerido por você, e é distinto que você vai tomar amanhã, ainda que seja o mesmo. Não é o mesmo café, não é a mesma ação de tomar café. Essa, uma vez realizada, não dá para voltar nela. Entende? Ou seja, em toda a ação de Cristo tem esse mesmo aspecto também. Então, nunca vai se dar o nascimento de Cristo de novo. Então, você está falando, celebrando Natal e fala, hoje Jesus nasceu. Você não está falando nesse sentido, de que hoje em Belém, num presépio, Nossa Senhora deu à luz sem dor ao Filho de Deus. Nada a ver, não é? Está claro isso, não está? Então, a primeira coisa que a gente tem que distinguir é esse aspecto na ação de Cristo. Mas também tem outro aspecto, que é a disposição de ânimo permanente, isto é, o hábito operativo do qual essas ações salvíficas de Cristo brotaram. Isso não passou. Esse é outro aspecto. Por exemplo, quando você... São só exemplos esses. Quando você nasceu, sua mãe te amamentou, certo? Te amamentou porque se importava com você, não queria que você morresse de fome. Quando você deu o último gole e deixou de amamentar ali, acabou aquele ato de amamentar-se, mas não acabou a disposição de sua mãe de te amamentar, que nascia do interesse e do amor dela por você. De fato, ela te amamentou muitas outras vezes, movida por aquela mesma disposição de ânimo. Tá certo? Assim também as ações que Cristo realizou, elas foram ações transitórias por esse aspecto que eu falei com vocês, mas elas brotaram de certas disposições de ânimo que Cristo tinha desde o início da encarnação e tem até hoje. Certo? Na glória, sentado à direita do Pai, Cristo continua com aquela mesma disposição interna pela qual ele perdoou a pecadora arrependida, pela qual ele se entregou na cruz, pela qual ele, acalmou a tempestade, todas as ações que passaram, mas a intenção, a disposição de ânimo, o hábito operativo que movia Nosso Senhor a fazer tudo isso, continua. Então, quero que vocês, em primeiro lugar, tenham consciência dessa distinção na ação de Cristo. Uma é a ação com a sua transitoriedade, que passa, sobretudo porque são ações realizadas no tempo e não tem como repeti-las. Outra é a disposição de ânimo pela qual Nosso Senhor fez aquilo ali. O seu poder, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua... Beleza. Então, o elemento de natureza sucessiva não pode ser renovado
nem mesmo por milagre. Deus não poderia fazer um milagre de que, sei lá, aquela ação de Cristo morrer na cruz acontecesse de novo, sendo a mesma. Deus poderia morrer de novo na cruz? Poderia, se quisesse. Mas morrer na cruz como ele morreu há 2000 anos, sem ser um de novo, isso? Não, é contraditório. Entende? Porque uma coisa teria que ser estar acontecendo pela primeira vez e pela segunda vez ao mesmo tempo. Não tem como, entende? É contraditório. Você poderia tomar café de novo? Poderia. Mas você não poderia tomar o mesmo café, realizar o mesmo ato de tomar café que você já realizou. Isso não pode ser feito, né? Nem que Deus não pode fazer, não pode ser feito porque implica uma contradição no ser. Metafisicamente não pode dar-se. Como não pode dar-se um círculo quadrado, um nada que fale. Entende? Beleza. Mas ainda assim, ainda que não possa se repetir a mesma ação, Santo Tomás defende muito claramente, Santo Tomás ensina, que as ações que Cristo realizou lá influenciam aqui. Como é que é isso então? Como é que Santo Tomás vai lá? A ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Coisas como essa. Como é que as ações históricas de Cristo, que já passaram, continuam exercendo um influxo de causalidade eficiente? Já apaguei. Continuam exercendo esse influxo de causalidade eficiente sobre todas as graças que nós recebemos aqui agora. Como se dá isso? Vejam só algumas frases de Santo Tomás sobre isso. Ele diz: omnes actiones et passiones Christi instrumentaliter operantur in virtute divinitatis ad salutem humana. Ou seja, todas as ações e todas as paixões, todos os sofrimentos de Cristo obram instrumentalmente em virtude da divindade para a salvação humana. Tudo o que Cristo fez é instrumento de nossa salvação. Como se dá isso se Cristo morreu na cruz, ou se Cristo foi batizado, transfigurado há 2000 anos atrás? Como é que isso obra instrumentalmente na minha salvação aqui agora? Santo Tomás está dizendo isso? Santo Tomás está dizendo: sicut aliaque Christus fecit vel passus est, assim como outras coisas que Cristo fez ou padeceu, em virtude da divindade, por causa da divindade dele, são salvadoras para nós. Assim também a ressurreição de Cristo é causa eficiente da nossa ressurreição pela virtude divina. A ressurreição de Cristo causa a nossa ressurreição. A gente nem ressuscitou ainda, mas a ressurreição de Cristo causa a nossa ressurreição de maneira eficiente, real. É o que diz Santo Tomás. Vocês estão mostrando como claramente Santo Tomás defende isso, apesar de que Santo Tomás sabe muito bem que aquele aspecto transitório da ação não cessou simplesmente. Que humanitatis Christi gesta sunt, as coisas que foram feitas pela humanidade de Cristo não só foram feitas segundo a sua virtude humana, mas também pela virtude da sua divindade, da divindade unida à humanidade. Esse é o grande segredo. Donde, assim como com o seu tato, uma coisa humana, certo? Tato é uma coisa humana. Com o seu toque, o seu contato, curava o leproso, não era um contato, simplesmente contato, era porque era o contato de uma pessoa divina. Então, ele tinha contato físico porque era humano, mas esse contato físico curava porque era divino. Entende? Da mesma maneira que isso aqui faz marcas vermelhas porque é um pincel vermelho, mas escreve, sei lá, coisas
determinadas coisas porque está unido a mim. Certo? Assim também, o contato de Cristo era contato físico, porque era humano, mas era contato salvador, ou que conferia graça e vida por ser divino. Isso. Não vou ler todos os textos, tem mais o último aqui, mas todos vão na mesma linha. Santo Tomás defendia que as ações particulares históricas de Cristo são salvíficas aqui e agora. E a razão disso é que as ações de Cristo não foram ações meramente humanas, mas humano ou divinas. O termo técnico para isso na teologia é teândricas. Ações humano-divinas. Através do elemento humano, obrava a virtude divina. E aqui olha só o que diz Santo Tomás, que a gente vai tentar ver a profundidade disso aqui. O elemento humano obrava, através do elemento humano, obrava a virtude divina. Assim como através do pincel obra a virtude humana, através do elemento humano em Cristo, obrava a virtude divina, a qual virtude divina abarcava presencialmente todos os lugares e todos os tempos. E por isso que essas ações particulares têm eficácia até hoje. Imagine só, dá um exemplo que talvez ilumine. Santo Tomás escreveu a Suma Teológica, certo? Eu não posso dizer que Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica para mim. Não posso dizer propriamente. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino não me conhecia, nem suspeitava que um dia um negro iria ler a sua Suma Teológica. Ou seja, não escreveu para mim, apesar de que eu posso lê-la agora. Ele não escreveu para mim. Porque ele não via através dos tempos a minha personalidade que ia poder ler a Suma Teológica. E por isso aquela ação dele de escrever não foi intencionada e direcionada a mim. Cristo não. Cristo, em virtude do seu conhecimento infuso, da sua natureza divina também, Cristo abarcava com a sua ação todos os tempos e todos os lugares e todas as pessoas. E por isso eu posso dizer, sem ser poético, não é poesia, se eu digo que Cristo instituiu a Eucaristia para que eu comungasse. Entende? Ou que Cristo instituiu o sacramento da ordem para que eu fosse sacerdote. Não foi só eu, mas sem dúvida eu estava na intenção de Cristo. Entende? Não é poesia isso, é uma coisa objetiva. Da mesma maneira que eu posso escrever uma carta agora para a minha avó lá na Bahia, e realmente é para a minha avó. Ainda que ela só vá ler daqui a um mês, quando a carta chegar lá, e eu envio essa carta e ela passa pelos diversos canais até chegar lá. Assim também, o que quer que Cristo fez na vida dele foi visando você. Entende? Por isso que Santo Tomás defende e a igreja ensina que realmente os mistérios da vida de Cristo, tendo passado na sua materialidade, ainda hoje produzem o seu efeito. Porque Cristo foi batizado, instituiu ali, santificou a água, como dizem os santos padres, para que eu fosse batizado. A ressurreição de Cristo, a vida volta a vivificar o seu corpo, e do seu corpo vivifica o meu corpo, quando eu comungo. E graças a isso, eu vou ressuscitar no último dia. Entende? Então, é verdade que quem come minha carne e bebe meu sangue, não morrerá eternamente, mas terá a vida. Isso não é poesia. Além disso, as ações de Cristo continuam, isso que eu estou falando aqui é como causa eficiente mesmo, mas ainda assim continua como causa meritória, como causa exemplar. Por exemplo, ainda hoje, quando Deus vai me dar uma graça, Ele me dá uma graça graças ao que Cristo fez. Ele leva em conta o amor que Cristo teve e o pedido de Cristo para me dar a graça. Então continua aquela oração de Cristo no Horto das Oliveiras, ou na última ceia, que todos sejam um, que não se perca nenhum daqueles que
Pai me confiou, essa oração que passou, ela continua tendo uma eficácia impetratória para mim. Entende? Porque Cristo, Deus Pai, qualquer graça que Ele está me concedendo, Ele está me concedendo porque Cristo pediu ali, entre outros momentos. Então aquela ação continua com a sua eficácia também meritória, exemplar. Tá bom, isso aqui é considerando aquele primeiro aspecto que eu tinha falado para vocês, que a gente tinha que distinguir, que é o aspecto da sucessão nas ações de Cristo. Mas lembram que tinha outro aspecto, que é o aspecto da realidade, do hábito de Cristo, que não é transitório, é permanente. E nesse sentido, de maneira ainda mais profunda, os sacramentos me colocam em comunhão, em contato com Cristo, com as disposições, com Cristo vivo, que tem as mesmas disposições que ele tinha antes. Vamos ler aqui, ó. Isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui é a mecânica interna, digamos, da nossa vida espiritual, da nossa vida sacramental. Diz assim: se consideramos, por outro lado, as disposições de ânimo das quais aquelas ações fluíram, é inegável que os sacramentos nos põem em contato com elas de modo ainda mais profundo. Com efeito, as disposições de Cristo, pensa, por exemplo, algumas delas, a sua caridade, que quer nos santificar, que quer glorificar o Pai, que quer sanar nossas feridas. Tudo isso não eram elementos sucessivos, coisas que Cristo teve e que passou, mas permanentes de Cristo, desde a sua concepção, e continuam agora mesmo enquanto Cristo está sentado na glória do Pai. Ou seja, que aquelas disposições Cristo continua as tendo agora, hic et nunc. Ora, os sacramentos são um instrumento com o qual Cristo continua atualizando essas mesmas disposições que ele tinha. Então, por exemplo, quando aquele leproso disse para Cristo: Senhor, se tu podes curar-me. Cristo moveu ali, movido por uma disposição interna de misericórdia, de querer que aquele homem tivesse vida e vida eterna. Ele realizou aquela ação movido por aquilo. Aquela ação passou, a disposição dele não passou. E como Cristo está vivo, com aquela mesma disposição, o que o impede de continuar operando? Nada. Só que para essa operação ele decidiu utilizar certos instrumentos. Isso são sacramentos. Então, por exemplo, aquela mesma disposição se atualiza hoje em dia através do sacramento da penitência, através da fórmula e dos atos do penitente, através do sacramento da unção dos enfermos, entende? De maneira real e eficaz, ainda que existam certas condições sem a qual aquilo não aconteça. Assim como existiam condições ali. A gente não viu que Cristo falou, que você fala no Evangelho, não pôde realizar ali milagre algum por causa da pouca fé deles? A fé é uma condição, a fé não é causa do contato salvífico de Cristo, mas é uma condição para que ele possa acontecer. Olha só essa diferença aqui. Na Eucaristia, todas essas disposições de Cristo se fazem presentes. Essa aqui é uma das razões da excelência da Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos. Por quê? Porque na Eucaristia está toda a pessoa de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade está ali. Então estão ali todas as disposições de Cristo. Estão presentes na pessoa de Cristo, que é a Eucaristia. Mas nos outros sacramentos, a gente é posto em contato objetivo, com alguma disposição específica de Cristo, não com todo Cristo. É assim, como se na Eucaristia você tem acesso ao Cristo e, portanto, tem acesso ao perdão de Cristo, à vivificação, à vida que Cristo pode dar, a qualquer coisa que Cristo pode fazer está presente na Eucaristia. Mas no sacramento da unção dos enfermos, não. O sacramento da unção dos enfermos é um instrumento que Cristo usa para fazer certas coisas, não todas.
É Cristo que ordena, é Cristo que perdoa os pecados. E esse Cristo que faz tudo isso está na Eucaristia. Mas ele ordena através de certos gestos. Ele perdoa através de certos gestos e certos elementos. Então, por isso que a gente fala de sacramentos. Tem sacramentos que dão a vida, por exemplo. O batismo é um sacramento que dá a vida sobrenatural. Esse é o efeito específico dele. Cristo está presente ali. Veja, você entra em contato objetivo com a virtualidade vivificante de Cristo através do batismo. Você entra em contato com a virtualidade sanante de Cristo através da unção. Você entra em contato com também vivificante na penitência, se você perdeu a vida. Você entra em contato com a virtualidade de Cristo regente, pastor, doutor e santificador através do sacramento da ordem, etc. São aspectos da plenitude de Cristo, mas toda essa plenitude está na Eucaristia, ainda que também ali esteja abaixo um aspecto particular, que é o aspecto de alimento e sustento. Você não vai ser ordenado padre adorando a Eucaristia, ainda que Cristo poderia fazer isso tranquilamente, mas não é assim que ele obra ordinariamente. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? A gente já passa então para encerrar.